Continuando, na página 119, no tópico 4-10, nós vamos falar agora uma outra aplicação com diodo, né? São circuitos ceifadores, ou chamados ceifadores ou limitadores, né? Okay? Então, só para... Nós, até no livro aqui, não mostra, nesse momento, muitas aplicações e tal. Vamos aprender, né, o comportamento do diodo ali como ceifador ou limitador. Depois, conforme a gente vai avançando mais, a gente pode estar aplicando em algum caso que a gente vai ver que a gente está aplicando o ceifador, né? Que eu poderia mostrar um exemplo de ceifador aqui usando um operacional, mas aí começa a ficar mais complicado nesse momento. Então, vamos aprender só a técnica, né? Como eu faço, como eu ceifo, como eu limito, e depois a gente vai vendo coisas mais elaboradas conforme vai acrescentando mais conhecimento, ok? Então, o circuito ceifador, o ceifador positivo, aqui está um ceifador positivo, ok? Ele começa dizendo aqui, aqui nesse tópico que, assim, até agora nós vimos o diodo como retificador. O diodo como retificador, ele é produzido com algumas características. Ele trabalha com frequências baixas, né? Ele trabalha com 160 Hz, 120 Hz, normalmente a gente está retificando frequências de rede, essas coisas. Então, normalmente, o que ele tem, assim, trabalha em frequências mais baixas, com corrente mais alta, tal, tudo que nós vimos até agora. Para circuitos ceifadores, não é esse mesmo tipo de diodo. É um diodo que tem o mesmo conceito, datasheet muito parecido, mas apenas eles são considerados como diodo de pequenos sinais aqui embaixo, ó. Ok? Porque ele pode trabalhar com frequências bem maiores, ok? Só que a corrente nele é menor, trabalha com corrente menor, menos corrente, ok? E frequências maiores, esse é o caso dele. Então aqui, ó, o ceifador positivo é esse aqui. Por que ceifador positivo, né? Se eu entro aqui, olha, eu tenho um circuito aqui que eu tenho uma onda, uma fonte aqui, um sinal senoidal, né? Chegando aqui nesse circuito, eu tenho uma chamada resistência RS, né? Uma resistência em série aqui. Eu tenho o meu diodo já aqui, eu tenho minha carga em paralelo com o diodo. Então, quando está o semiciclo positivo aqui, é o mesmo conceito, o diodo é igual ainda, né? Então ele conduz, né? Então fica 0,7. Então, se você olhar aqui numa escala bem menor, ele ceifa o semiciclo positivo. Ele fica só aquele 0,7, na verdade, né? Em cima dele de condução. E quando é o potencial inverte, que o potencial é negativo aqui da fonte, ele vai ficar, ele corta, né? Ele não conduz, então o potencial fica em cima dele aqui. Então você vê ele só ceifou o semiciclo, né? Olha aqui, ó. Aqui está um zoom dessa forma de onda, né? Olha lá, a maior parte lá do semiciclo positivo ele ceifou, né? Ok? Porque ele conduziu. Ok? Então ele usa aqui diodo de pequeno sinal, como está dizendo aqui. E ele fala aqui, olha, ele acaba usando um diodo que ele vai usar nos exemplos, é o N914, um N914. Ele é um diodo de pequeno sinal, nós vamos ver no datasheet dele. Ele fala aqui que é importante eu conhecer aquela resistência de corpo. Lembra que nós vimos em vídeos anteriores, que é o book resistance. A resistência de corpo do diodo, né? Ele tem que calcular para fazer uns cálculos para definir o melhor valor para RS, né? E quanto que a carga também tem que ser em relação ao RS, existem algumas relações importantes. Então é muito importante conhecer a resistência de corpo. Então ele dá aqui que, se vocês lembram, a resistência de corpo eu tenho lá a curva característica, né, do diodo, nós vamos ver aqui no LT Spice. Mas ele escolhe aqui, né? Você escolhe 2 pontos na curva. Normalmente a tensão de joelho e a outra lá em cima. E aí você pega a corrente proporcional àquele ponto lá em cima que você pegou. E aqui 0,7 ele considera como 0 mili, né? Então por isso que 10 menos 0 vai ficar os 10 aqui. Então você pega uma variação 2 pontos e faz o de cima, a tensão do segundo ponto menos a do joelho, a corrente lá naquele ponto superior menos o 0 mA que começa a conduzir no joelho, e aí você acha a resistência. Essa resistência aqui, ele pegou um dado no datasheet que nós vamos até ver, mas assim, normalmente, quando eu tenho 10 mili, né, quando eu estou com 1 volt em cima do diodo, eu não tenho 10 mili na curva, normalmente Então nós podemos pegar exatamente uma resistência book resistance melhor, ok? Traçar ali, a gente vê a curva e faz esse cálculo aqui.
ok? Então assim, o que eu quero mostrar para vocês que primeiro vou pegar que no LT Spice eu tenho esse diodo já na biblioteca, né? É um modelo matemático aproximado do real, mas nós vamos dar uma olhada então, nós vamos dar uma olhada aqui no LT Spice agora. Então assim, olha, eu montei um circuito só, que eu vou fazer aqui, eu só vou pegar a curva do diodo, então eu tenho uma fonte, mas eu vou fazer uma análise de varredura DC, olha, ó, DC sweep, ok? Na qual a fonte V1, que eu zerei ela, mas eu quero que ela varie linearmente de 0 até 1100 milivolts, que é 1,1 volt, variando em incrementos de 10 milivolts, ok? Então ela vai incrementando assim, só para traçar a curva, né, do diodo mesmo que eu faço. E aqui eu coloquei um dado, eu tenho aqui uma diretiva no LT Spice, se eu colocar a temperatura, eu coloquei três, vai colocar uma variável temp, eu faço a minha simulação vai aparecer sempre 3 curvas, uma simulando a 0 graus, uma 25, 50. Nesse caso que eu escolhi essas aqui pra gente ver um pouquinho, ok? Então se eu rodar aqui, e pegar a corrente aqui, olha, então ele me traçou aqui as 3 curvas, né? Por causa da temperatura. Esse aqui é a 0, ok? Isso aqui é a 25 graus, esse aqui é a 50, ok? Como que eu posso saber, né? Eu posso saber através assim, um dos exemplos. Você vai aqui em Tools, eu tenho os Colors, vem aqui o Wave, eu tenho aqui a minha sequência de cores, né? Então o verde é a primeira vez que eu plotar alguma coisa, vem verde, depois esse meio rosa, depois esse azul. Então isso aqui é a 0, né? Pela sequência 0, a 25 e a 50, ok? Graus. Só para ter uma noção, mas eu vou trabalhar mais ou menos a 25 graus ali. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele escolheu para 1 volt, então vou pegar 1 volt aqui, ó. Ele pegar 1 volt aqui a 0 graus, deixa eu trazer aqui, ó. Ele já é 240 mili, jamais é aqueles 10 mili lá, tá? Apesar que no datasheet ele fala, vou te mostrar, mas tá muito fora do que pela curva mesmo, né? Ok? Então, a 50 graus, né? A 50 graus ainda, então essa corrente sobe, né, com a temperatura. Então, para 1 volt ela estaria ali, ó, para eu pro próximo traço aqui, eu estaria aqui em cima, né? Então eu estaria aqui, pô, com quase 280 e tal, né? E ainda para 50 graus aumenta mais ainda, tá 300 e pouco. Então, ok? Então a gente vai trabalhar, a gente vê só para ver que aqueles 10 mili não foi uma boa escolha. Então, para 1 milivolt, ó, para 1 volt aqui, ele vai estar mais ou menos aqui. Então vamos escolher para 1 volt, vou escolher esse ponto aqui, ó. Trabalhando, mas vamos escolher para 50 graus, né? Vamos supor, só vou colocar aqui colocar 50 não, 25 graus. Só manter o padrão, que é para 25, certo? Vou simular de novo, ok? Uma curva só para a gente ver esse valor. Então, para estar em 1 aqui, como eu tô, com quantos milha eu tô lá? Tô mais ou menos aqui com, né? Tô exatamente aqui, ó. 1 volt, eu tô ali com 280, eu vou anotar, né? Para 1000 milivolts, que é 1 volt, eu tô com 280 miliamperes, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele fala de joelho 0,7, olha, se tiver 0,7 aqui, não tá com 0, não tá com 10 mili. Então a gente pode até adotar o 0,7 aqui, mas não posso adotar 0. Vou colocar o 0,7 nesse segundo ponto, né? Ou eu posso traçar mais para cá ainda, né? Então, vai lá com... Bom, vamos pegar o 0,7 mesmo, não tem problema nenhum. Então ele vai traçar uma reta entre esse ponto e aquele ponto de 200 e pouco ali, né? De 280. Então ele vai traçar uma reta nesses dois pontos e essa inclinação é a resistência de corpo. Então eu vou colocar aqui para 700 milivolts, que é o 0,7 volts, eu estou ali com 10 mili, aproximadamente, tá? Então aí eu tenho que fazer o cálculo da resistência, o book resistência para nós aqui, para quando a gente estiver trabalhando, a gente poder usar o nosso mesmo que a gente pegou. Então eu chamei a calculadora aqui, eu vou fazer aqui o seguinte, vou fazer aqui 1000 milivolts, manter tudo em milivolts, porque tá tudo em mili.
menos os 700, né, milivolts. Então eu tenho 300 milivolts de diferença de tensão. A resistência, a corrente era 280 mili no ponto de 1 milivolt, de 1 volt, ok? E eu tenho 10 miliamperes no ponto de 0,7 de joelho lá. Então é isso, se eu dividir, essa é a minha resistência mesmo, a minha resistência de corpo, o book resistance. Olha lá, vamos lá. Tá dando 1,11, tudo bem? 1,11, certo? Então, só anotar aqui que nós vamos adotar que a resistência, book resistência é 1,11. O dele lá, ele adotou 30, né? Porque ele pegou uma corrente. Porque assim, no datasheet, né? Vamos pegar o datasheet desse de ouro. Então eu fui na internet, peguei o datasheet. Então, sim, vem o datasheet, ele serve para outros modelos parecidos, no que veio aqui no 914 o nosso está aqui, mas existe 916, então ele é um manual completo. Ele tem para códigos em SMD, mas aqui começa o catálogo mesmo. Então, como o datasheet nós vimos, então ele tem aqui os destaques, né? Então, ó, ele suporta reversa repetitiva aqui 100 volts, esse diodo, e a corrente de forward máxima é 300 mili, tá vendo? De forward, ok? Então é isso que... E aqui pode ver uma potência de 500 miliwatts, tá legal? É isso que ele considera aqui, ó, porque o 14 aqui, ele fala que para 10 mili teria no máximo, mas isso aqui tá muito fora se a gente traçar a curva, então eu acho que ele se baseou nisso, mas nós estamos fazendo melhor porque traçando com base na curva. Então pegamos o datasheet desse... Então nesse vídeo nós vamos já até parar por aqui, porque o que eu queria mostrar é que nós vamos continuar, nós vamos ver as aplicações aqui, ó, como ele fala aqui, ó, um ceifador quase ideal, quais são o valor de RS ali, tem que ser 100 vezes maior que RB, por isso que é importante o RB, e o valor de RS tem que ser 100 vezes menor que o valor da carga, então o valor da carga tem que ser 100 vezes maior que o RS, ok? E o RS tem que ser 100 vezes maior que o RB. Isso para ser um ceifador ideal ali, para estar polarizado de forma ideal, ok? Então por isso que nós gastamos esse tempo nesse vídeo explicando um pouco sobre, vendo mais a curva característica desse diodo, né? E resgatando aqui como a gente pega o book resistance. Agradeço a atenção, nós vamos seguir na próxima vendo a aplicação mesmo, né? Continuando aqui com o ceifador negativo, positivo, vendo mais detalhes, né? Agradeço a atenção, obrigado.